noite a todos. Bem-vindos a esta Eucaristia, 16º domingo do tempo comum. Você que nos acompanha pelo Facebook, pela rádio Tombos Sonora. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Fonte e ápice da vida cristã, a Eucaristia nos proporciona a experiência da bondade e da justiça de Deus. Paciente conosco, Ele vem em nosso auxílio, com seu Espírito, para que o joio existente em nosso meio e em nosso interior não nos desanime do anúncio do seu reino. Celebremos com alegria o Senhor que é bom, clemente e fiel. Peçamos perdão nesse momento, o ato penitencial e também a misericórdia de Deus. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus no céu, na terra seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós estáis junto do Pai, como nós intercessores. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Oremos, coloquemos as nossas intenções neste momento. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer o uso do teu poder. Assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Queridos irmãos, irmãs, que nos acompanham pela Tombo Sonora, especialmente pelo Facebook, por essa rede social importante, neste momento de pandemia em que vivemos. Nós estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. A palavra de Deus continua nos falando sobre o reino que Jesus anunciou, o reino que Jesus pregou. A palavra que foi semeada por Jesus no terreno bom. Como nós escutamos,
no Evangelho de domingo passado. A terra boa que recebe a semente faz com que a planta produza muitos frutos. Só que nessa terra boa caem também sementes que não são tão boas. Pode cair o trigo, mas pode cair também o joio. E no Evangelho de hoje, Jesus conta para nós a parábola do joio e do trigo, para dizer a respeito do reino de Deus, para nos explicar melhor como funciona o reino de Deus e como deve ser a atitude ou as atitudes de cada um de nós cristãos diante do joio, diante do mal, diante daquilo que o maligno semeia, e nos alerta: se arrancarmos o joio fora do tempo, pode ser que também estraguemos o trigo, não façamos com que o trigo produza. Então é preciso paciência, é preciso misericórdia, e a primeira leitura nos fala disso: um Deus misericordioso, clemente, paciente conosco, paciente com as nossas limitações, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Ele age com sabedoria, age com misericórdia, e o Evangelho mostra que Deus age com bondade e paciência com cada um de nós, e espera que nós também sejamos capazes de agir com bondade e paciência em relação aos nossos familiares, aos nossos irmãos e irmãs, e também em relação a nós mesmos. Sobre a parábola do joio e do trigo. O joio é muito parecido com o trigo, ele cresce junto. Se a gente for arrancar o joio antes que ele dê as suas espigas, como o trigo, corremos o risco de não separar adequadamente, de não discernir o que é trigo e o que é joio. E o que isso tem a ver com a nossa vida cristã, com a nossa vida humana? A começar por nós mesmos. Em nós existem também o trigo e o joio. O que nós podemos dizer que é trigo em nós? A boa semente que Deus semeia, o amor, a bondade, a solidariedade, os bons sentimentos, o desejo de fazer desse mundo um mundo melhor, de cuidar, de zelar, de viver a vontade de Deus. Tudo isso podemos considerar como trigo, como uma boa semente. Mas será que existem em nós só as sementes do trigo? O que nós podemos considerar joio em nós? Também na sociedade, mas falando a partir de nós mesmos. O que nós podemos considerar joio? De repente a vontade de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, né? De condenar aquele que nos prejudicou, desejar o mal para o outro, de não sermos amorosos, de não sermos fraternos, de não sermos solidários. Então tudo isso é joio em nós. Nós vamos nos matar porque existem essas sementes do joio em nós? Porque eu não consegui ser solidário com alguém que precisou de mim, porque eu não consegui ser amoroso, porque não consegui viver o Evangelho como Jesus pede, eu vou tirar a minha vida? Estou usando uma imagem forte para a gente entender o que Jesus quer nos ensinar com essas parábolas do reino. Claro que nós não vamos tirar a nossa vida por isso, nós vamos ir cultivando em nós o que há de melhor, né? A bondade, a solidariedade, o amor, mas sempre cientes de que existe o joio, de que nós precisamos ir lidando com esse joio, né? Se a gente arrancar esse joio, corremos o risco de arrancar o trigo também. E em relação aos nossos irmãos, a mesma coisa. Às vezes a gente vê no outro
a presença desse joio no meio do reino, né, de Deus que é anunciado. Temos a vontade de arrancar logo esse joio, né, de condenar, de pedir a morte daqueles que nós não concordamos, que fizeram mal em relação a nós, em relação à sociedade. Mas precisamos ter a paciência de Deus, porque Deus não quer condenar o pecador. Essa máxima é importantíssima para nós cristãos. Deus não quer condenar o pecador, mas quer condenar o pecado. Ele quer salvar o pecador. E essa imagem do joio e do trigo, essa parábola que é contada, nos ensina isso, né? Deus tem paciência para que possa salvar o pecador. Quem sabe alguém que a gente tinha raiva, desejava o mal, desejava a morte, mude de vida. Comece a cultivar mais dentro de si o trigo e se torne uma pessoa acolhedora da vontade de Deus. Então é preciso a paciência de Deus, como Ele tem paciência com cada um de nós, como Ele espera o momento certo para agir. Então essas palavras são importantíssimas na palavra de Deus hoje. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é paciente. E espera de nós, seus filhos e filhas, que sejamos capazes de cultivar em nós também a bondade, a misericórdia e a paciência, principalmente em relação ao joio, em relação àquilo que não é bom em nós, que muitas vezes nos atrapalha e que pode nos ajudar a crescer se soubermos administrar melhor. Depois, as duas últimas parábolas do fermento na massa, mesmo numa pequena porção, esse fermento faz a diferença. Depois, a semente de mostarda, mesmo pequenina, se torna uma grande árvore. A presença do reino de Deus às vezes é invisível no meio de nós. Às vezes consideramos insignificante a presença do reino de Deus no meio de nós, mas ela está aí, presente, por meio da vida que Deus nos concede a todo momento, do grande dom de Deus que é o seu amor. Então a força do reino de Deus está presente no meio de nós, mesmo imperceptível aos nossos olhos. Precisamos ter essa certeza. E um dia, essa pequenina semente, esse pouquinho de fermento, ele fará a diferença, né? Para que o reino de Deus continue crescendo no meio de nós. E São Paulo, na segunda leitura, nos diz que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza? A vontade, muitas vezes, de destruir o joio antes da hora, de condenar, de julgar, de arrancar o joio. Então o Espírito vem em socorro dessa nossa fraqueza, para que a gente tenha a bondade, a paciência de Deus e saibamos, né, lidar com o bem e o mal que estão dentro de nós, e que a gente possa crescer com isso, que a gente possa cultivar, né, o bem que está dentro de nós, e que a gente espere o momento certo para a colheita, né? E Deus vai fazer essa colheita, e Ele saberá, né, com sabedoria, fazer o que é correto, salvar, nos dar a vida em plenitude. Que a palavra de Deus continue orientando, sustentando cada um de nós na fé, principalmente nesse momento desafiante da nossa igreja, em que não estamos nos reunindo por cuidado ou pelo cuidado com a vida. Que nós saibamos viver a paciência de Deus, viver a misericórdia de Deus em relação a nós, em relação aos irmãos, valorizando sempre a vida, a certeza de que o trigo que está semeado em nós vai produzir uma grande quantidade de frutos. Tenhamos essa certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar juntos a nossa fé. Você que está aí na sua casa também, professe junto conosco, juntos, a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como família de Deus, dirijamos ao Senhor, paciente e bom, nossas súplicas confiantes, dizendo: escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pela Igreja, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito e seja perseverante e paciente na missão de evangelizar, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos bispos, padres e diáconos, para que semeiem com paciência e lucidez a boa semente do reino de Deus, rezemos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos cristãos, para que sejam conscientes e sábios no enfrentamento dos poderes contrários ao projeto de Jesus, rezemos. escutai, Senhor, A nossa oração. Pelos pais e mães, para que por meio de palavras e do exemplo de vida, semeiem valores cristãos e éticos no coração dos filhos, rezemos. escutai, Senhor, a nossa salvação. Pelos falecidos de nossa comunidade, para que o Senhor os acolha em seu reino, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa oração. Senhor nosso Deus, acolhei as preces que a comunidade aqui reunida em vosso nome vos apresentou, por Cristo nosso Senhor. a mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor, o pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Dores, espinhos, dor e alegria, paz, luz e brilho diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir e partilhar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome. Para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de
corações ao alto. Nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Santificai nosso Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos,
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Emanuel, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o... Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha alma, mas dizei a palavra e serei salvo. Na comunhão
Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova por Cristo nosso Senhor. Obrigado a vocês que nos acompanharam pela rádio, Facebook. Ótima semana, ótima e santa semana para todos. Obrigado a vocês que mais uma vez nos ajudaram aqui presentes nesta liturgia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, rico em amor, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.